Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula eu vou dar mais uma pegada em ondulatória ali, principalmente nos conceitos teóricos, né, que vocês têm que saber, não podem deixar de saber. Então, começando do início, né, a gente vai ver os conceitos básicos de ondulatória. Como assim? Como definição eu tenho. Pulso, o que é pulso? Pulso é qualquer perturbação física que se propaga transportando energia sem transportar matéria, certo? Beleza. Onda é uma sucessão ininterrupta de pulsos. Então, você tem vários pulsos ocorrendo ininterruptamente. Partes de uma onda. O que são as partes de uma onda? A crista, os pontos mais elevados de uma onda, o vale, os pontos mais baixos de uma onda, e o eixo, que é aquela reta horizontal que é traçada, que atravessa a onda passando pelo meio. Tranquilo? Beleza. Dentro disso eu tenho as grandezas ondulatórias, que são a minha amplitude, que é a distância vertical entre as cristas e o eixo que foi traçado. Essa é a minha amplitude. E eu tenho também a distância entre o vale e o eixo. Então eu tenho a distância da crista até o eixo que eu tracei e a distância do vale até o eixo que eu tracei. Tranquilo? Beleza. Comprimento de onda é aquela distância horizontal de qualquer parte da onda até onde se inicia a sua repetição, ou seja, o tamanho horizontal do ciclo completo. Aonde ela vai começar, vai fazer uma crista, vai fazer um vale, e aonde ela vai chegar no meu eixo central. Isso é um comprimento de onda. Ou ainda, lembra lá, o comprimento entre as cristas ou entre os vales. O comprimento é o mesmo nesses três pontos, tá? Ele tem que ser o mesmo. Tenho ainda o que a gente chama de fase ou defasagem, que é uma alteração angular na equação de formação da onda, ou seja, a onda sofre um deslocamento horizontal sem alterar o comprimento da onda, tá? O comprimento fica o mesmo. Ela pode sofrer somente uma alteração horizontal. Dentro disso nós temos o que? O período, que é dado por T, né? Que é o tempo de ocorrência de um ciclo, ou o tempo que a onda, para a onda percorrer um comprimento de onda, e a frequência, que é o número de ciclos em um tempo fixo. Aí ela é dada por aquela formulazinha nossa lá, né? Frequência F, número de ciclos completos que são dados, dividido pelo tempo fixo, tá? Isso define a frequência. Lembrando assim, pessoal, a unidade de frequência é sempre a unidade de tempo elevada a menos 1, né? Você não tem uma frequência fixa. Coçando meu olho. Se o período T for dado em segundos, então a unidade de frequência é em rotações por segundo, tá? Que é mais conhecido como Hertz, que é a unidade internacional de medidas. Na mecânica, quando se estuda movimento circular, é muito comum aparecer a unidade de frequência como sendo rotações por minuto, tá? Mas é o nosso conhecido Hertz, que é utilizado como unidade internacional de medida. Daí nós temos a relação entre a frequência F e o período T, né? Que é aquela equaçãozinha nossa, frequência igual 1 dividido por T. Tranquilo? Que é a relação que tem entre a frequência e o período. Temos ainda a equação fundamental da ondulatória, que é aquela equação que é colocada como... Vai cair meu headset, deixa eu tirar aqui, obrigado. Que é a equação fundamental da ondulatória, que aborda o cálculo do valor da velocidade da translação de uma onda. Ela vai deduzir, a partir da definição de velocidade vista, né, que na cinemática, que a velocidade é S dividido por tempo, né, período por tempo.
quando é restrito em apenas um ciclo. Então, a gente mede aquele ciclo lá, ou a distância, né, entre as cristas ou os vales, ou o período pela linha horizontal que eu tracei, que é dada por V igual lambda dividido por T. Se trocarmos o período pela frequência, tem o formato mais famoso da equação, né? O V igual lambda vezes a frequência, que aí vai me dar a minha velocidade da onda. Quanto à classificação dessa onda, eu tenho a direção de propagação, né? Que é com essa onda é transversal. A onda se originou através de uma perturbação que ocorreu na direção perpendicular do eixo, então ela é transversal. Longitudinal, que ela se originou através de uma perturbação que ocorreu na direção paralela do eixo, certo? Temos as diferenças de natureza dela. Quando ela é de natureza mecânica, a onda necessita de um material, de um meio material para se propagar. Quando ela é mecânica, aí nós temos as ondas sonoras, ondas em uma corda, ondas em um instrumento musical, tá? Ondas no oceano e assim por diante. E quando ela é eletromagnética, a onda não necessita de um meio material para se propagar, que é o caso do nosso raio-x, da nossa ultrassonografia e afins. Ela não precisa de um meio material, ela se propaga por esse meio, né? Ela não conhece esse meio como alguma coisa que vai afetar ela. Temos ainda, quanto à dimensão da onda, tá? Se ela é unidimensional, a onda ela necessita de uma só dimensão espacial para se propagar. Ela só vai em uma direção. Quando ela é bidimensional, que é aquele caso de você jogar uma pedrinha no lago, ela vai se propagar em duas dimensões, né? Ela vai para outras direções, que aí se formam as cristas e os vales da mesma forma, só que em duas dimensões, tranquilo. E a tridimensional, que é aquela onda que necessita de 3 dimensões espaciais para se propagar, tá? Que ela vai se propagando para todos os períodos. Eu coloquei ali uma imagem do filme do X-Men, que é aquele cara que tem o superpoder da voz lá, que ele faz, que ele grita lá, "Ah!", e a vibração acaba fazendo ele voar ou altera algum outro material. Isso é tridimensional, então ela consegue ir para todos os locais, certo? Os diversos tipos de classificação das ondas, elas não se excluem, né? Ou seja, uma onda possui uma classificação quanto à direção de propagação que ela possui, mas isso não vai impedir dela ter uma classificação quanto à natureza ou quanto à dimensão dela, tá? Devido a essa importância, é sempre bom saber assim, ó, por exemplo, a onda sonora, ela é uma onda longitudinal, mecânica e tridimensional, tá? Então, ela entra nesse fator aí, que ela possui uma classificação quanto à direção de propagação dela, né? Isso não impede dela ter uma classificação quanto à natureza e quanto à dimensão que ela vai ocorrer. A onda sonora, ela é longitudinal, ela é mecânica e ela é tridimensional, porque ela se espalha para todos os meios. Tranquilo, pessoal? Entender isso daí são esses conceitos. Eu acho que eu preciso que vocês tenham em mente, né? Consigam entender isso de uma forma eficaz para vocês. Tá o materialzinho em anexo aí, vou pôr mais um videozinho para acabar dando aporte e dando uma veracidade um pouco maior nisso daí, tá? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.